Ela se abaixou para pegar a caneta caída no chão. Quando levantou os olhos, percebeu onde estava, bem entre as pernas do milionário, e o olhar dele dizia que nada seria igual depois disso. O despertador tocou às 5h30, como todos os dias. Larissa Silva abriu os olhos e sentiu o peso familiar da segunda-feira sobre os ombros. Do lado de fora do pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, São Paulo ainda acordava sob um céu cinzento, que prometia mais um dia de garoa típica do outono paulistano. "Larissa, você vai se atrasar de novo!" gritou Dona Helena da cozinha, sua voz rouca ecoando pelo corredor estreito. "Já vou, mãe." Larissa saltou da cama, seus pés descalços tocando o chão frio. 26 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, ela havia aprendido que a beleza natural precisava ser discreta no ambiente corporativo, especialmente quando se trabalhava na Castilho Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. O banho foi rápido, 3 minutos exatos para economizar na conta de água. Vestiu o mesmo blazer azul marinho que usava há 2 anos. Ajustou a saia preta, que começava a mostrar sinais de desgaste, e pegou a bolsa surrada que carregava seus sonhos guardados. Um caderno cheio de ideias para aplicativos que nunca teve coragem de mostrar para ninguém. "Tome o café, filha." Dona Helena colocou uma xícara fumegante na mesa da cozinha minúscula. Aos 58 anos, ela parecia mais velha devido aos anos de trabalho pesado como faxineira, até que os problemas no coração a forçaram a parar. Larissa bebeu o café em 2 goles, beijou a testa da mãe e correu para o ponto de ônibus. A viagem até a Faria Lima era longa, quase 2 horas entre ônibus e metrô, mas ela havia se acostumado a usar esse tempo para estudar inglês no celular ou revisar relatórios da empresa. O prédio de vidro e aço da Castilho Tech se erguia imponente contra o céu paulistano. 40 andares de pura modernidade, onde ela trabalhava como assistente administrativa no departamento financeiro há 3 anos. Era um emprego que pagava bem para seus padrões, mas que a mantinha sempre na tensão de não cometer erros que pudessem custar sua posição. "Bom dia, Larissa", cumprimentou Amanda, a recepcionista, com seu sorriso profissional. "Bom dia, Amandinha. O trânsito estava impossível hoje." Larissa entrou no elevador lotado, espremida entre executivos de terno caro que falavam ao telefone em inglês fluente. Ela observou seus reflexos no espelho do elevador, sempre se sentia pequena ali, mas havia aprendido a erguer o queixo e fingir confiança. O 15º andar fervilhava de atividade. Sua mesa ficava em um canto estratégico, de onde podia ver a sala de reuniões principal através das paredes de vidro. Era lá que os grandes executivos tomavam as decisões que movimentavam milhões de reais. "Larissa, preciso que você organize todos os relatórios trimestrais para a reunião das 10, disse Roberto, seu supervisor direto, largando uma pilha de papéis em sua mesa. "O CEO vai estar presente hoje. Tudo tem que estar perfeito." Eduardo Castilho. Larissa o havia visto algumas vezes pelos corredores, sempre sério, sempre impecável em seus ternos sob medida. Aos 32 anos, ele havia transformado uma pequena startup em um império tecnológico. As revistas de negócios o chamavam de o Rei Midas da tecnologia, mas os funcionários o conheciam como um homem de poucas palavras e muita exigência. Larissa organizou os documentos com cuidado extremo, verificando cada página 2 vezes. Sua caneta especial, uma Bic azul simples que pertencera ao pai, dançava entre seus dedos enquanto ela conferia os números. Era a única coisa que restara dele, e ela a carregava para todos os lugares importantes. Às 10 horas em ponto, ela entrou na sala de reuniões com os braços cheios de pastas. A mesa oval de mogno refletia as luzes LED do teto, e os executivos já estavam posicionados como peças de um jogo de xadrez. Eduardo estava no final da mesa, digitando algo no laptop, sem erguer os olhos. "Os relatórios, por favor", pediu o diretor financeiro. Larissa começou a distribuir os documentos, movendo-se silenciosamente pela sala. Quando chegou perto de Eduardo, suas mãos tremeram ligeiramente. A caneta escorregou de seus dedos e caiu no chão, rolando exatamente para baixo da cadeira dele. Sem pensar 2 vezes, Larissa se abaixou para pegá-la. Foi só quando estava de 4 no chão, esticando o braço para alcançar a caneta, que percebeu onde estava.
Suas mãos tocaram o chão frio. Seu rosto estava a poucos centímetros das pernas de Eduardo, e ela podia sentir o tecido fino da calça dele roçando em seu braço. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Larissa sentiu o sangue subir ao rosto em uma onda de calor que a deixou zonza. Devagar, ela ergueu os olhos e encontrou o olhar de Eduardo fixo nela. Ele havia parado de digitar e a observava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Desculpa, sussurrou Larissa, pegando finalmente a caneta e se levantando com toda a dignidade que conseguiu reunir. Eduardo não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, quase imperceptivelmente. Mas algo havia mudado no ar da sala. Uma tensão elétrica que fez Larissa acelerar o passo para terminar de distribuir os papéis. Quando saiu da sala de reuniões, Larissa encostou na parede do corredor e respirou fundo. Suas pernas tremiam, e ela apertou a caneta contra o peito como se fosse um talismã protetor. Ela não sabia, mas dentro da sala, Eduardo Castilho havia perdido completamente o fio da meada da reunião. Pela primeira vez em anos, algo havia despertado sua atenção de forma tão intensa que ele não conseguia se concentrar em números e gráficos. O resto da manhã passou como um borrão para Larissa. Ela tentou se concentrar nas planilhas na tela do computador, mas sua mente voltava constantemente para aquele momento na sala de reuniões. Cada vez que alguém passava por sua mesa, ela sentia as bochechas esquentarem, imaginando que todos sabiam do que havia acontecido. Larissa, você está bem? Parece meio aérea hoje, comentou Camila, colega do departamento ao lado, durante o intervalo para o café. Estou sim, só um pouco cansada. Larissa mexeu o açúcar no café com mais força do que o necessário. A cantina no 12º andar tinha vista para a cidade, e ela observou o movimento frenético da Avenida Faria Lima lá embaixo. Ouvi dizer que o CEO veio pessoalmente na reunião hoje. Dizem que ele raramente desce dos andares superiores, continuou Camila, baixando a voz como se compartilhasse um segredo de estado. Larissa quase engasgou com o café. Ele estava lá. Como ele é pessoalmente? Deve ser intimidador, né? Um homem daqueles com todo aquele dinheiro. Antes que Larissa pudesse responder, um murmúrio se espalhou pela cantina. Eduardo Castilho havia entrado no ambiente acompanhado de 2 executivos. Era incomum vê-lo ali. Geralmente ele almoçava em reuniões ou em restaurantes exclusivos. Larissa se abaixou instintivamente, tentando se esconder atrás de Camila. Mas foi inútil. Por cima do ombro da amiga, ela viu Eduardo varrer o ambiente com os olhos até encontrá-la. Por um segundo que pareceu eterno, seus olhares se encontraram. Ele não sorriu, mas algo em sua expressão se suavizou. Larissa sentiu seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com nervosismo profissional. Meu Deus, ele está olhando para cá, sussurrou Camila, virando-se para ver o que havia chamado a atenção de Larissa. Não está não, você está imaginando coisas. Larissa se levantou rapidamente, descartando o copo de café quase cheio. Tenho que voltar ao trabalho. Ela saiu da cantina às pressas, mas não antes de sentir aquele olhar intenso acompanhando seus passos. No elevador, sozinha, ela se permitiu um momento de fraqueza e encostou a testa na parede fria de metal. O que está acontecendo comigo? Murmurou para si mesma. O elevador parou no 15º andar e, para horror de Larissa, Eduardo entrou. Sozinho. O espaço pequeno de repente pareceu minúsculo e o perfume masculino dele, algo caro e discreto, preencheu o ar. Que andar? Perguntou ele, já com a mão no painel. Aqui mesmo, 15º, respondeu Larissa, tentando manter a voz firme. Eduardo apertou o botão do 38º andar, onde ficava a presidência. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que Larissa nunca havia experimentado. Ela olhava fixamente para os números que mudavam no painel, mas podia sentir o olhar dele. Larissa Silva, disse Eduardo de repente, fazendo com que ela se virasse surpresa. Senhor? Esse é seu nome, correto? 3 anos trabalhando aqui, departamento financeiro. Larissa ficou boquiaberta. Como ele sabia seu nome? Sim, senhor. Como o senhor... Eu presto atenção nos meus funcionários, ele disse simplesmente. O elevador parou no 15º andar e as portas se abriram. Larissa deu um passo em direção à saída, mas a voz dele a deteve. Larissa. Ela se virou. Boa caneta, disse Eduardo,
um meio sorriso brincando no canto dos lábios. As portas se fecharam antes que Larissa pudesse responder, deixando-a plantada no corredor, com o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. O resto da tarde foi uma luta constante para manter o foco. Larissa reescreveu o mesmo e-mail 3 vezes, errou cálculos simples que normalmente faria de olhos fechados e derrubou um copo d'água na mesa, molhando alguns documentos importantes. "Larissa, você tem certeza de que está bem?" perguntou Roberto, aparecendo ao lado de sua mesa com uma expressão preocupada. "Você parece diferente hoje." "Estou bem, Roberto. Só um dia meio complicado." "Bom, então talvez seja melhor você ir para casa mais cedo hoje. Termine o que está fazendo e pode sair às 17. Às 17 horas, Larissa arrumou suas coisas com pressa. Queria sair de lá o quanto antes, voltar para casa e tentar entender o que estava acontecendo com ela. No elevador, sozinha dessa vez, ela se permitiu pensar no meio sorriso de Eduardo e na forma como ele havia dito seu nome. "Para de ser idiota, Larissa", falou para si mesma. "Ele é o CEO de uma empresa multimilionária e você é apenas uma funcionária. Mundos diferentes." Mas quando chegou ao térreo e caminhou em direção à saída, ela viu Eduardo parado do lado de fora do prédio, conversando ao telefone ao lado de um BMW preto. Por instinto, ela diminuiu o passo. Ele terminou a ligação exatamente quando ela passou por ele. "Larissa", ela parou virando-se lentamente. "Senhor Castilho, você sempre vai embora a pé até o metrô?" A pergunta a pegou desprevenida. "Como o senhor?" "Sim, sempre." Eduardo olhou para o céu cinzento que ameaçava chuva. "Vai chover. Posso oferecer uma carona?" Larissa sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. "Não é necessário, senhor. Eu sempre..." Não foi uma pergunta profissional, Larissa. Foi apenas um oferecimento entre duas pessoas que vão se molhar se ficarem aqui discutindo muito tempo. Naquele momento, como se o universo estivesse conspirando, os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Eduardo abriu a porta do passageiro e a olhou expectante. Larissa olhou para a chuva que se intensificava, para o carro luxuoso, para o homem que havia ocupado seus pensamentos o dia inteiro. Por uma vez na vida, decidiu não pensar nas consequências. "Obrigada", disse ela, entrando no carro. Enquanto Eduardo contornava o carro para entrar do lado do motorista, Larissa olhou pela janela e viu Camila e outros colegas correndo para se abrigar da chuva. Alguns a viram dentro do BMW, e ela percebeu que no dia seguinte seria o assunto principal dos corredores da empresa. Mas por algum motivo, pela primeira vez em muito tempo, ela não se importou com o que diriam. O interior do BMW era um mundo à parte. Bancos de couro bege, painel digital sofisticado e um silêncio quase sepulcral que contrastava com o barulho da chuva que agora caía com força lá fora. Larissa afundou no assento macio e tentou não parecer impressionada demais, mas era impossível não notar a diferença entre aquele luxo e os ônibus lotados que estava acostumada a pegar. "Para onde?" perguntou Eduardo, ajustando o retrovisor. "Estação Brás do metrô, por favor." Larissa manteve as mãos cruzadas no colo, tentando controlar o nervosismo. Eduardo franziu ligeiramente a sobrancelha. "Brás? Você mora longe. Em Cidade Tiradentes." Ela disse isso com o queixo erguido, sem vergonha, mas preparada para qualquer reação de surpresa ou julgamento. Ele apenas assentiu e colocou o endereço no GPS. "Vamos direto para sua casa, então. Com essa chuva, o metrô deve estar um caos." "Não precisa, senhor. Realmente a estação já está ótimo." "Eduardo", ele disse saindo da vaga. "Quando não estamos na empresa, pode me chamar de Eduardo." O nome soou estranho em seus ouvidos. Ela havia se acostumado a vê-lo como uma figura distante, quase mítica. Tudo bem." O trânsito estava impossível. A chuva havia transformado São Paulo em um grande estacionamento e eles avançavam poucos metros a cada semáforo. No rádio, tocava uma música suave de jazz que preenchia o silêncio constrangedor. "Há quanto tempo você trabalha com tecnologia?" perguntou Eduardo depois de alguns minutos, surpreendendo Larissa. "Na verdade, eu trabalho no financeiro. Não entendo muito de programação ou desenvolvimento, mas gostaria de entender?" A pergunta a pegou desprevenida. Larissa olhou para ele,
tentando descobrir se era apenas polidez ou interesse genuíno. Como assim? Percebi que você sempre presta muita atenção nas reuniões técnicas. A maioria do pessoal do financeiro fica perdido quando falamos de algoritmos ou arquitetura de sistemas, mas você faz anotações. Larissa sentiu o rosto esquentar. Ela não sabia que ele havia notado isso. Eu tenho algumas ideias, admitiu baixinho. Nada muito elaborado, só curiosidade mesmo. Que tipo de ideias? Eles pararam em um semáforo vermelho e Eduardo se virou para olhá-la diretamente. Seus olhos eram mais escuros do que ela havia percebido antes, e havia uma intensidade neles que a fazia se sentir como se ele pudesse ler seus pensamentos. Um aplicativo, disse ela, antes que pudesse se arrepender, para ajudar pessoas como minha mãe a gerenciar medicamentos e consultas médicas. Algo simples que pessoas mais velhas conseguissem usar facilmente. Eduardo ficou em silêncio por um momento, e Larissa imediatamente se arrependeu de ter falado. Devia soar ridículo para alguém que criava tecnologias revolucionárias. É uma boa ideia, disse ele finalmente. O mercado de saúde digital para a terceira idade é imenso e pouco explorado no Brasil. Larissa piscou surpresa. Sério? Muito sério. Você já esboçou as funcionalidades? Pensou na interface? Sim, tenho alguns rascunhos. Ela hesitou. Mas não passo disso. Não sei programar, não tenho dinheiro para contratar ninguém e, sinceramente, não sei nem por onde começar. O semáforo abriu e eles voltaram a andar. Eduardo ficou pensativo por um tempo. Sabia que eu comecei exatamente assim? Com uma ideia rabiscada em guardanapos de bar? Sério? Sério. Eu estava no último ano de engenharia da computação na USP, sem dinheiro, nem para pagar o ônibus direito. Minha primeira empresa nasceu da necessidade de criar um sistema para gerenciar o pequeno mercado do meu tio. Larissa tentou imaginar Eduardo, jovem, sem dinheiro, preocupado com passagem de ônibus. Era difícil conciliar essa imagem com o homem impecável ao seu lado. E como conseguiu sair dessa situação? Trabalho, persistência e alguns golpes de sorte, ele respondeu com um meio sorriso. Mas principalmente trabalho. Muitas noites sem dormir, muito café ruim e muita gente dizendo que eu estava louco. Eles entraram na marginal e a chuva havia diminuído para uma garoa fina. A conversa fluía de forma tão natural que Larissa quase esqueceu com quem estava falando. Posso fazer uma pergunta pessoal? Aventurou ela. Eduardo a olhou rapidamente antes de voltar os olhos para o trânsito. Pode. Por que você resolveu me dar carona? Quero dizer, você não me conhece. Eu sou só mais uma funcionária. Você não é só mais uma funcionária, ele disse. E havia algo em sua voz que fez o coração de Larissa acelerar. E, para ser honesto, eu não sei por que ofereci a carona. Foi instintivo. Eles ficaram em silêncio novamente, mas dessa vez era um silêncio confortável. Larissa observava a cidade pela janela. As pessoas correndo da chuva, os prédios cinzentos, a vida acontecendo lá fora. E se sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Quando finalmente chegaram ao seu bairro, Eduardo parou o carro em frente ao pequeno prédio de apartamentos onde ela morava. Era um contraste gritante. O BMW luxuoso estacionado entre carros populares velhos na rua de asfalto esburacado. Obrigada, disse Larissa já com a mão na maçaneta. Foi muito gentil da sua parte. Larissa, ela se virou. Traga seus rascunhos amanhã. Quero ver suas ideias. Larissa ficou sem palavras. Você tem certeza? Tenho. Mande um e-mail para minha secretária, a Valéria, e agende um horário. Ela saiu do carro como se estivesse sonhando. Acenou um tchauzinho tímido e correu para a entrada do prédio. Só quando chegou ao apartamento é que percebeu que havia esquecido completamente de se molhar na chuva. Na manhã seguinte, Larissa acordou com a sensação de que havia sonhado tudo, mas quando pegou a bolsa e viu a caneta que havia causado todo aquele tumulto, ela soube que era real. Eduardo Castilho havia lhe dado carona, conversado com ela como se fossem iguais e pedido para ver suas ideias. Você está estranha desde ontem à noite, comentou Dona Helena, servindo o café da manhã. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Não, mãe. Só foi um dia diferente. Na verdade,
Larissa havia passado metade da noite acordada, folheando o caderno onde rabiscava suas ideias há meses. Desenhos de telas, listas de funcionalidades, esquemas de como o aplicativo funcionaria. Tudo parecia amador demais para mostrar para alguém como Eduardo. O trajeto até o trabalho passou voando. Ela estava tão nervosa que quase perdeu a estação do metrô. No elevador da empresa, rodeada pelos mesmos executivos de sempre, tudo parecia igual. Mas ela se sentia completamente diferente. "Bom dia, Larissa", cumprimentou Amanda da recepção, mas havia algo diferente em seu tom. "Como foi a chuva ontem?" "Normal, por quê?" Amanda deu um sorriso que não chegou aos olhos. "Ah, nada. Só curiosidade." No 15º andar, Larissa percebeu imediatamente que algo estava errado. Conversas paravam quando ela passava, olhares a seguiam e sussurros explodiam assim que ela se afastava. Quando chegou à sua mesa, Camila a estava esperando com uma expressão séria. "Precisamos conversar", disse Camila puxando Larissa para o banheiro. "O que foi?" "Larissa, todo mundo está comentando que você saiu ontem no carro do Eduardo Castilho. É verdade?" O sangue de Larissa gelou. "Como assim todo mundo?" "A Fernanda do RH viu vocês saindo juntos. A notícia já correu a empresa inteira. Tem gente dizendo que vocês estão tendo um caso, outros dizendo que você está sendo promovida, e tem até quem ache que você vai ser demitida por alguma coisa que fez." Larissa se apoiou na pia, sentindo as pernas bambas. "Ele só me ofereceu carona porque estava chovendo, nada mais." "Eu acredito em você, mas você sabe como é aqui. Fofoca espalha mais rápido que vírus." Camila colocou a mão no ombro da amiga. "Só toma cuidado, tá? Você sabe que o pessoal daqui não perdoa quem sai da linha." O resto da manhã foi um pesadelo. Larissa sentia todos os olhares, ouvia os sussurros que paravam quando ela se aproximava. Roberto, seu supervisor, a chamou para uma conversa reservada. "Larissa, preciso saber se está tudo bem com você. Tem chegado alguns comentários até mim." "Ah, que tipo de comentários?" "Sobre você estar se envolvendo inadequadamente com a alta administração." Roberto parecia desconfortável. "Olha, eu confio em você, mas preciso que entenda que qualquer comportamento que possa ser interpretado como impróprio pode prejudicar não só você, mas todo o departamento." Larissa sentiu a raiva subir como lava vulcânica. "Roberto, eu trabalho aqui há 3 anos. Nunca dei motivo para questionarem minha conduta. O Sr. Castilho me ofereceu carona na chuva, só isso." Eu sei, mas você entende como as pessoas são. Só seja cautelosa, ok?" Depois dessa conversa, Larissa teve vontade de desistir de tudo. Esquecer o e-mail para a secretária de Eduardo, esquecer suas ideias malucas, voltar para sua rotina segura e invisível. Mas toda vez que pensava nisso, lembrava da forma como ele havia falado sobre suas ideias, como se elas realmente importassem. Na hora do almoço, ela tomou coragem e ligou para a secretária de Eduardo. "Valéria, aqui é Larissa Silva, do financeiro. O Sr. Castilho pediu para eu agendar um horário com ele." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Um momento, por favor." Larissa esperou, mordendo o lábio nervosamente. "Larissa, ele pode recebê-la hoje às 16 horas. 38º andar, sala da presidência." "Obrigada." Quando desligou o telefone, Larissa percebeu que tinha 2 opções: deixar os outros ditarem sua vida ou tomar as rédeas do próprio destino. Por uma vez, decidiu escolher a segunda opção. Às 16 horas, ela estava no elevador, a caminho do 38º andar, com o caderno de ideias apertado contra o peito. Havia passado a hora do almoço revisando tudo, tentando organizar os pensamentos de forma mais profissional. A recepção da presidência era intimidante, tudo em tons de cinza e branco, com móveis modernos que provavelmente custavam mais que seu salário anual. Valéria, uma mulher elegante de uns 40 anos, a recebeu com um sorriso profissional. "Larissa Silva, o Sr. Castilho a está esperando." A porta da sala de Eduardo se abriu e ele apareceu, vestindo um terno cinza escuro que realçava seus olhos. "Larissa, entre." A sala era ainda mais impressionante que a recepção. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Havia quadros modernos nas paredes e uma mesa de mogno que parecia maior que a sala de sua casa. "Sente-se", disse Eduardo, apontando para as poltronas em frente à sua mesa. "Trouxe suas ideias?"
Larissa abriu o caderno com mãos trêmulas. Trouxe, mas acho que vai parecer muito amador comparado com... Larissa! A voz dele a interrompeu, firme, mas gentil. Pare de se desculpar antes mesmo de começar. Mostre-me o que você tem. Ela respirou fundo e começou a explicar sua ideia. Falou sobre a dificuldade da mãe em organizar os medicamentos, sobre como muitos idosos se sentiam perdidos com a tecnologia atual, sobre a necessidade de algo simples, mas eficiente. Eduardo a ouvia atentamente, fazendo perguntas, pedindo esclarecimentos. Gradualmente, Larissa foi perdendo o nervosismo e se animando com a própria apresentação. É uma ideia excelente, disse ele quando ela terminou. Com algumas adaptações técnicas, pode ser algo realmente inovador. Sério? Larissa mal conseguia acreditar. Muito sério. E tenho uma proposta para você. Larissa segurou a respiração. Quero que você desenvolva um projeto completo. Orçamento, cronograma, especificações técnicas. Se ficar bom, vamos adiante com o desenvolvimento. Mas eu não sei fazer isso. Então você vai aprender. Vou colocar você em contato com nossa equipe de desenvolvimento de produtos. Você vai trabalhar diretamente com eles nas próximas semanas, como um projeto especial. Larissa sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Isso significa que você vai ter a chance de tirar sua ideia do papel. Se quiser, claro. Pela primeira vez em muito tempo, Larissa sorriu de verdade. Eu quero. Muito. Quando ela saiu da sala de Eduardo, flutuando de felicidade, não fazia ideia de que Valéria havia observado toda a cena através da porta de vidro, nem que a secretária já estava mentalmente formulando os comentários que espalharia pelos corredores da empresa antes do fim do dia. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Larissa. Eduardo havia cumprido sua promessa, e ela foi temporariamente transferida para trabalhar com a equipe de desenvolvimento de produtos no 25º andar. Era como entrar em um mundo completamente novo. Monitores múltiplos, códigos incompreensíveis correndo pelas telas, conversas em inglês sobre APIs e frameworks que ela mal sabia pronunciar. Não se preocupe, é normal se sentir perdida no início, disse Marcos, o líder da equipe. Um rapaz de 30 anos com cabelo despenteado e camiseta de banda. Eduardo nos explicou seu projeto. É realmente interessante. A menção do nome de Eduardo ainda fazia o coração de Larissa acelerar, especialmente porque ele havia aparecido várias vezes durante aquelas 2 semanas para acompanhar o progresso. Sempre profissional, sempre atencioso, mas havia momentos em que ela o pegava olhando para ela com uma intensidade que a fazia perder completamente o fio da meada. Então, Larissa, disse Priscila, a designer de UX da equipe, me conta mais sobre sua mãe. Como ela se relaciona com tecnologia atualmente? Larissa estava começando a se acostumar com essas perguntas. A equipe a havia ensinado sobre a importância de entender o usuário final, e ela descobriu que sua experiência pessoal era, na verdade, um grande diferencial. Ela fica confusa, com muitos botões na tela. Prefere coisas grandes, com letra grande, cores que sejam fáceis de distinguir, e principalmente precisa ser intuitivo. Se ela tiver que ler um manual, já desiste. Perfeito. Vamos trabalhar com isso. Priscila fez algumas anotações. E quanto aos lembretes de medicação? Como ela prefere ser lembrada? Som é melhor que vibração. E seria ótimo se pudesse gravar a própria voz dela, dizendo o nome do remédio, porque às vezes ela confunde os nomes complicados. Marcos ergueu os olhos do computador. Isso é genial. Personalização por voz. Podemos implementar isso fácil. Pela primeira vez em semanas, Larissa se sentia verdadeiramente útil. Suas ideias importavam. Suas sugestões eram ouvidas e ela estava aprendendo coisas novas a cada minuto. Era exaustivo e emocionante ao mesmo tempo. Como estão as coisas por aqui? A voz de Eduardo fez todos na sala se enderezarem ligeiramente. Evoluindo bem, respondeu Marcos. Larissa tem insights muito valiosos sobre o comportamento do usuário. Estamos refinando a arquitetura da informação baseada no feedback dela. Eduardo se aproximou da mesa onde Larissa estava trabalhando. Ela podia sentir o perfume dele. Discreto, mas marcante. E você, como está se sentindo? Meio perdida ainda, mas empolgada, admitiu Larissa. É incrível ver uma ideia tomar forma assim.
Posso ver o que vocês desenvolveram até agora? Priscila abriu os protótipos na tela, e Eduardo se inclinou sobre o ombro de Larissa para ver melhor. Ela tentou se concentrar na apresentação, mas a proximidade dele estava fazendo sua mente embaralhar. Muito bom, comentou Eduardo. Gosto especialmente desta interface de configuração. Simples, mas completa. Foi ideia da Larissa, disse Priscila. Ela sugeriu que todos os botões principais ficassem sempre visíveis, sem menus escondidos. Inteligente. Eduardo olhou para Larissa com algo que parecia orgulho. Podemos agendar uma demonstração completa para o final da semana? Quero ver funcionando. Quando ele saiu, Larissa percebeu que havia segurado a respiração durante toda a conversa. Nossa, vocês dois têm uma química interessante, comentou Marcos casualmente voltando ao código. Do que você está falando? Larissa tentou soar indiferente. Ah, qual é, Larissa? O cara é milionário. Poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas tem aparecido aqui quase todo dia só para acompanhar o projeto. Marcos fez aspas no ar. E você fica toda vermelha quando ele aparece. Isso é ridículo. Ele é apenas profissional. Se você diz, riu Priscila. Mas só para constar, em 2 anos trabalhando aqui, nunca vi Eduardo acompanhar um projeto tão de perto. Larissa tentou mudar de assunto, mas as palavras dos colegas ficaram ecoando em sua mente. Seria possível que Eduardo estivesse interessado nela além do âmbito profissional? A ideia era tão absurda que ela a descartou imediatamente. No final da tarde, quando estava se preparando para ir embora, Eduardo apareceu novamente. Larissa, você tem 1 minuto? Eles saíram para o corredor, longe dos ouvidos curiosos da equipe. Queria saber como você está lidando com tudo isso. Sei que é uma mudança grande da sua rotina normal. Está sendo incrível, respondeu ela honestamente. Assustador, mas incrível. Sinto como se estivesse descobrindo uma parte de mim que nem sabia que existia. Eduardo sorriu. Um sorriso verdadeiro. Não aquele meio sorriso profissional que ela estava acostumada a ver. Fico feliz em ouvir isso. Você tem talento natural para isso, sabia? Eu? Não, eu só... Larissa. Ele falou seu nome com uma suavidade que a fez parar de falar. Precisa parar de se subestimar. Suas ideias são boas, suas intuições sobre o usuário são precisas e você aprende rápido. Isso é raro. Eles ficaram se olhando por um momento que pareceu se estender para sempre. Havia algo no ar entre eles, uma tensão elétrica que Larissa não sabia como interpretar. Eduardo... Ela começou, mas não sabia como continuar. O elevador chegou com um ding que quebrou o momento. Boa noite, Larissa, disse Eduardo voltando à sua formalidade habitual. Até amanhã. No elevador, descendo sozinha, Larissa encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. Estava se metendo em território perigoso, e a parte racional de sua mente gritava para ela recuar. Mas havia outra parte, uma parte que estava crescendo a cada dia, que queria descobrir até onde aquela história poderia chegar. A demonstração do aplicativo foi um sucesso. Eduardo havia convidado alguns investidores e parceiros para ver o protótipo, e Larissa teve que apresentar o projeto sozinha enquanto a equipe técnica operava o sistema. Suas mãos tremiam no início, mas conforme falava sobre sua mãe, sobre as necessidades reais dos usuários, sobre como a tecnologia poderia melhorar a vida das pessoas, ela foi ganhando confiança. Excelente trabalho, disse um dos investidores após a apresentação. Quando vocês pretendem lançar? Se tudo correr bem, em 6 meses temos uma versão beta, respondeu Eduardo. Larissa vai liderar o desenvolvimento do produto do lado do usuário. Larissa quase engasgou. Liderar? Ela? Depois que todos saíram, Eduardo se aproximou dela na sala de reuniões agora vazia. Parabéns, você foi brilhante. Obrigada, mas... Você falou sério sobre eu liderar o desenvolvimento? Completamente sério. Já conversei com o RH sobre sua transferência definitiva para a equipe de produtos. Com um aumento substancial, é claro. Larissa sentou numa das cadeiras, tentando processar a informação. Em menos de 1 mês, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Por que você está fazendo isso por mim? Perguntou ela, olhando diretamente nos olhos dele. Eduardo hesitou por um momento. Porque você merece. Porque tem talento. Porque... Por quê? Ele se aproximou apoiando as mãos na mesa, inclinando-se ligeiramente em direção a ela. Porque desde aquele dia da caneta, não consigo tirar você da minha cabeça.
O coração de Larissa parou. Eduardo, sei que é complicado. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que sou seu chefe e que isso pode parecer abuso de poder. Ele falava rápido, como se temesse perder a coragem. Mas não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas profissional. Larissa se levantou, ficando muito próxima dele. Podia ver as pequenas rugas ao redor dos olhos dele, a sombra da barba por fazer, a forma como ele respirava ligeiramente ofegante. E o que você sente? Sussurrou ela. Em vez de responder com palavras, Eduardo curvou-se e a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, mas quando Larissa respondeu, aprofundando o contato, ele a puxou para mais perto, suas mãos encontrando a cintura dela. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo, disse Larissa. Não precisa mudar nada no trabalho, respondeu Eduardo rapidamente. Sua promoção não tem nada a ver com isso, juro. Você conquistou por mérito próprio. Eu sei. E ela realmente sabia. Nas últimas semanas, havia provado para si mesma que era capaz. Mas as pessoas vão falar. Deixa falarem. Fácil para você dizer. Você é o dono da empresa. Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você tem razão. Não vai ser fácil. Mas vale a pena tentar. Larissa olhou para aquele homem que havia aparecido em sua vida de forma tão inesperada. 3 semanas atrás, ela era apenas uma assistente administrativa invisível. Agora estava ali, sendo oferecido não apenas um trabalho dos sonhos, mas também a possibilidade de algo que nem sabia que queria. Uma pergunta, disse ela. Qual? Se eu não tivesse derrubado aquela caneta, você teria me notado algum dia? Eduardo pensou por um momento, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Provavelmente não da forma como aconteceu, mas acredito que o destino sempre dá um jeito. Você acredita em destino? Eu acreditava em números, em estatísticas, em análises de mercado, disse ele se aproximando novamente. Até você derrubar uma caneta e mudar completamente minha perspectiva sobre o que é importante na vida. Dessa vez foi Larissa quem o beijou. Um beijo mais profundo, mais decidido. Quando se separaram, ela sabia que havia tomado sua decisão. Vale a pena tentar, disse ela. Eduardo sorriu. Não o meio sorriso profissional, mas um sorriso completo, genuíno, que transformou completamente seu rosto. Então vamos jantar? Um encontro de verdade, longe da empresa, longe de olhos curiosos. Adoraria. Mas aviso que não sei usar garfo de peixe, nem essas coisas de restaurante chique. Ótimo, porque estava pensando em uma pizzaria que conheço. Lugar simples, pizza boa, sem nenhum garfo de peixe à vista. Larissa riu, e naquele momento percebeu que pela primeira vez em muito tempo se sentia completamente feliz. Claro que haveria desafios pela frente, comentários maldosos, dificuldades que nem imaginava. Mas também haveria possibilidades que nunca sonhou ter. Eduardo. Sim, a caneta. Ela pertencia ao meu pai. Era a única coisa que restou dele. Por isso eu me abaixei tão rápido para pegá-la. Ele a olhou com ternura. Ele ficaria orgulhoso de ver onde essa caneta levou você. Acho que sim. Tenho certeza que sim. Eles saíram da sala de reuniões juntos, e pela primeira vez, Larissa não se importou com quem pudesse vê-los. Havia descoberto que às vezes vale a pena arriscar tudo por algo que pode mudar sua vida para sempre. Do lado de fora do prédio, enquanto esperavam o carro de Eduardo, começou a chuviscar. A mesma garoa fina que havia iniciado tudo. Está chovendo de novo, observou Larissa. Está mesmo, concordou Eduardo, entrelaçando os dedos dela com os seus. Quer uma carona? Larissa sorriu, lembrando da primeira vez que ele havia feito essa pergunta. Sempre. 3 semanas depois do primeiro beijo, Larissa descobriu que namorar o CEO de uma empresa era bem mais complicado do que imaginava. Eduardo havia sido extremamente cuidadoso para manter a relação pessoal separada do trabalho. Nunca demonstrações públicas de carinho, reuniões sempre com outras pessoas presentes, tratamento formal durante o expediente. Mas isso não impediu que os rumores se espalhassem como fogo em mata seca. Larissa, precisamos conversar. Roberto apareceu em sua nova mesa no 25º andar com uma expressão séria que ela não via há tempos. Claro, Roberto. Algum problema? Vamos na sala de reuniões. O coração de Larissa acelerou. Desde sua transferência oficial para a equipe de produtos,
Roberto havia ficado claramente desconfortável com toda a situação. Ela sabia que ele havia questionado a diretoria sobre a súbita promoção dela. Larissa, vou ser direto. Estão chegando até mim comentários muito sérios sobre sua proximidade com o CEO. Que tipo de comentários? Que você está sendo favorecida por motivos pessoais. Que sua promoção não foi por mérito. Que vocês têm um relacionamento inadequado. Roberto parecia genuinamente preocupado. Olha, eu te conheço há 3 anos. Sei do seu caráter, sei da sua competência, mas preciso que você entenda que essas especulações estão prejudicando não só sua reputação, mas a de todo o departamento. Larissa respirou fundo. Ela e Eduardo haviam conversado sobre isso várias vezes, mas ouvir de Roberto tornava tudo mais real. Posso te fazer uma pergunta honesta, Roberto? Claro. Você acha que meu trabalho nas últimas semanas foi ruim? Que eu não mereço estar aqui? Roberto hesitou. Não, pelo contrário. Você tem se destacado muito. As ideias que você trouxe são realmente inovadoras, e a equipe técnica elogia sua capacidade de traduzir necessidades do usuário em especificações práticas. Então qual é o problema? O problema é a percepção, Larissa. No mundo corporativo, às vezes a percepção é mais importante que a realidade. Larissa saiu da reunião com Roberto sentindo-se drenada. Ela sabia que ele estava certo, mas isso não tornava a situação menos frustrante. Havia trabalhado duro, provado seu valor, mas mesmo assim seria sempre vista como a namorada do chefe por uma parte das pessoas. Cara fechada. Marcos notou quando ela voltou para a mesa. Deixa eu adivinhar, mais comentários sobre você e o Eduardo? Como você sabe? Porque é o assunto favorito do cafezinho ultimamente. Marcos se inclinou na cadeira. Olha, posso dar uma opinião de quem trabalha contigo todo dia? Pode. Você é boa no que faz, muito boa. E quem trabalha diretamente contigo sabe disso. O resto é inveja e fofoca de gente que não tem mais o que fazer. Priscila se aproximou da conversa. Marcos tem razão. Eu já trabalhei com muita gente aqui. E você tem um olhar para a experiência do usuário que é raro. Se você fosse homem, ninguém questionaria sua competência. É machismo puro, concordou Marcos. Se fosse um cara que tivesse conquistado a atenção do Eduardo, diriam que ele é ambicioso e inteligente. Mulher que cresce rápido sempre deve estar dormindo com alguém. As palavras dos colegas a confortaram um pouco, mas Larissa sabia que teria que enfrentar aqueles comentários por muito tempo ainda. No final da tarde, Eduardo apareceu na sala da equipe, como havia se tornado costume. Como estão os testes de usabilidade? Perguntou dirigindo-se à equipe em geral, mas Larissa notou que seus olhos procuraram os dela por uma fração de segundo. Muito bem, respondeu Priscila. Testamos com 15 usuários na faixa etária alvo ontem. Taxa de sucesso de 85% nas tarefas principais. Excelente. E os pontos de melhoria? Larissa mapeou os principais, disse Marcos. Quer ver? Larissa apresentou suas análises, tentando manter o mesmo tom profissional que usaria com qualquer outro executivo. Mas quando suas mãos se esbarraram ao passar os papéis, ela sentiu aquela eletricidade familiar. Muito bom trabalho, disse Eduardo. Podemos implementar essas melhorias na próxima sprint. Depois que ele saiu, Priscila comentou. Vocês são muito profissionais juntos, deve ser difícil. O que você quer dizer? Ora, manter essa formalidade toda quando é óbvio que vocês querem se beijar o tempo todo. Larissa quase engasgou com a água. Priscila! Ai, para de fingir. A tensão sexual de vocês dois é tão óbvia que dá para cortar com faca. Marcos riu. É verdade. Vocês acham que estão sendo discretos, mas qualquer um com 2 neurônios percebe. Se vocês percebem, imagina o resto da empresa, murmurou Larissa mais para si mesma. E qual é o problema? Perguntou Priscila. Vocês são adultos, solteiros, e pelo que eu vejo se respeitam muito. Não é crime se apaixonar. O problema é que ele é o CEO e eu era uma simples assistente administrativa até um mês atrás. Era, enfatizou Marcos. Agora você é Product Manager de um projeto que pode valer milhões. Isso muda as coisas. Muda? Claro que muda. Você provou que tem competência. Agora é uma executiva como qualquer outra. Se vocês se conheceram quando você era assistente, e daí? A vida não para porque a gente muda de cargo. Larissa nunca havia pensado por esse ângulo.
Talvez Marcos estivesse certo. Talvez ela estivesse se diminuindo desnecessariamente. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. Jantar hoje? Preciso conversar com você sobre uma coisa. O tom da mensagem a preocupou. Conversar sobre uma coisa geralmente não eram boas notícias. Ela respondeu, claro. Que horas? Te busco às 20. Lugar especial hoje. O lugar especial era o apartamento de Eduardo. Larissa nunca havia estado lá antes. Eles sempre se encontravam em restaurantes, cinemas, lugares públicos. Quando o elevador privativo se abriu diretamente no penthouse, ela ficou sem palavras. O apartamento ocupava todo o último andar de um prédio na Vila Madalena. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Móveis modernos se misturavam com obras de arte que ela reconheceu de revistas, e a cozinha integrada parecia saída de uma revista de decoração. Nossa, foi tudo que ela conseguiu dizer. Exagerado demais, Eduardo parecia genuinamente preocupado com a reação dela. Não, é lindo, muito você. Como assim, muito eu? Larissa caminhou pela sala, observando os detalhes. Moderno, sofisticado, mas não ostensivo. Tem personalidade, mas também é funcional. Eduardo sorriu, relaxando visivelmente. Que bom que você aprova. Vinho, por favor. Ele serviu 2 taças de um vinho tinto, que provavelmente custava mais que o salário antigo dela, e eles se sentaram no sofá diante das janelas. São Paulo se estendia diante deles como um mar de luzes. Sobre o que você queria conversar? Perguntou Larissa, notando que Eduardo parecia nervoso. Algumas coisas. Ele bebeu um gole de vinho. Primeiro, sei que você tem enfrentado comentários no trabalho. O Roberto me procurou hoje. O estômago de Larissa afundou. Ele fez o quê? Conversou comigo sobre as especulações. Aparentemente está preocupado com o impacto na empresa. E eu disse a ele que minha vida pessoal não é assunto da empresa, desde que não interfira no trabalho. Mas também entendo a posição dele. Eduardo se virou para ela. A questão é, isso está incomodando você? Quer que façamos diferente? Como assim diferente? Manter segredo absoluto. Encontros apenas fora da empresa. Nunca nos falarmos no trabalho, além do estritamente profissional. Larissa pensou por um momento. E você? O que você quer? Eu quero poder te levar para jantares da empresa. Quero que você conheça meus amigos. Quero que possamos ser um casal de verdade. Eduardo pausou. Mas só se você quiser também. Eduardo, você entende que se fizermos isso vou ter que aguentar comentários pelo resto da minha carreira? Sempre vão dizer que eu só cheguei onde cheguei porque namoro você. Eu sei. E odeio que seja assim. Mas é assim. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Posso te contar uma coisa? Disse Eduardo finalmente. Claro. Nos últimos anos eu saí com várias mulheres. Modelos, executivas, socialites. Todas muito bonitas, muito inteligentes, muito adequadas para meu status. Ele fez aspas no ar. E com todas elas, eu me sentia interpretando um papel. O Eduardo Castilho, CEO bem-sucedido, com a namorada perfeita para aparecer em revistas. Larissa o observou, percebendo uma vulnerabilidade que ela raramente via nele. Com você é diferente, continuou ele. Posso falar sobre trabalho, sobre pressões, sobre medos. Posso ser apenas Eduardo, não o personagem que criei para o mundo. Eduardo, deixe eu terminar. Ele se virou completamente para ela. Sei que nossa situação é complicada. Sei que vai haver desafios. Mas também sei que não quero perder isso que temos. Larissa colocou a taça na mesa e pegou as mãos dele. Eu também não quero perder. Mas precisa entender que isso é assustador para mim. Um mês atrás eu mal conseguia pagar as contas da minha mãe. Agora estou aqui, neste apartamento incrível, namorando um milionário, com um trabalho que adoro. Às vezes parece que vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Não é sonho. Você merece tudo isso. Eu sei que mereço o trabalho. Provei isso para mim mesma. Mas, isso aqui? Ela gesticulou para o apartamento. Esse mundo? Ainda estou tentando entender se pertenço a ele. Eduardo se aproximou, beijando sua testa carinhosamente. Você não precisa pertencer a nenhum mundo. Você cria seu próprio mundo, Larissa. E eu quero fazer parte dele se você deixar.
E se não der certo? E se as diferenças forem grandes demais? E se der certo? E se descobrirmos que as diferenças não importam tanto quanto pensávamos? Larissa olhou nos olhos dele e viu a mesma insegurança que sentia. Por trás de toda a confiança e sucesso, Eduardo também estava se arriscando. Também estava saindo da zona de conforto. Tem mais uma coisa que quero te contar, disse ele. O quê? Minha mãe quer te conhecer. Larissa quase derrubou a taça de vinho. Sua mãe, Dona Amélia. 72 anos, ex-professora primária, a mulher mais sábia que eu conheço. Contei para ela sobre você e ela disse que qualquer mulher que consegue fazer o filho dela sorrir de verdade precisa ser especial. Você contou para sua mãe sobre mim? Contei. Eduardo sorriu. E sobre o aplicativo também. Ela ficou fascinada com a ideia. Disse que poderia testar a versão beta. A emoção que Larissa sentiu naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado. Era como se uma porta se abrisse para um futuro que ela nem sabia que queria. Eu adoraria conhecer sua mãe, disse ela. Sério? Sério. E Eduardo? Sim, eu também quero ser um casal de verdade, com jantares da empresa, amigos, tudo. Que se dane o que vão falar. Eduardo a beijou então, um beijo profundo e cheio de promessas. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. Não vai ser fácil, sussurrou. As melhores coisas nunca são, respondeu Larissa. Do lado de fora, São Paulo brilhava como um céu cheio de estrelas. E pela primeira vez, desde que tudo havia começado, Larissa se sentiu verdadeiramente em casa. O primeiro jantar oficial da empresa com Larissa como acompanhante de Eduardo foi um teste de fogo. O evento anual da Castilho Tech reunia investidores, parceiros e os principais executivos do setor em um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Larissa havia passado semanas se preparando. Comprou um vestido preto elegante, com parte do primeiro salário novo, estudou sobre os principais convidados e ensaiou conversas no espelho. Você está linda, disse Eduardo quando a viu na recepção do hotel. Ele estava impecável em um smoking, mas havia nervosismo em seus olhos também. Obrigada. Está preparado para as perguntas? Que venham. Mas nada poderia tê-los preparado para a intensidade dos olhares quando entraram no salão de braços dados. Conversas pararam no meio, cabeças se viraram, e Larissa sentiu como se estivesse sob um holofote gigante. Eduardo, um homem elegante de uns 50 anos, se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa vê-lo acompanhado. Não vai nos apresentar? Claro. Roberto Marchetti, apresento Larissa Silva. Larissa é nossa nova gerente de produtos e está liderando o desenvolvimento do nosso aplicativo de saúde digital. Larissa estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, Sr. Marchetti. O prazer é meu. Roberto apertou sua mão, mas seus olhos a avaliavam de cima a baixo. Gerente de produtos, que interessante. Há quanto tempo na empresa? 3 anos, respondeu Larissa, mantendo o queixo erguido. E há quanto tempo nessa posição? Eduardo tensionou ao lado dela, mas Larissa respondeu calmamente. 2 meses. Fui promovida internamente quando apresentei um projeto inovador. Ah, promoção interna. Que eficiente. O sorriso de Roberto era claramente condescendente. Roberto, Eduardo interveio com uma ed perigosa na voz. Você gostaria de ouvir sobre o projeto? Larissa pode explicar melhor que eu. Nos próximos 10 minutos, Larissa se viu explicando o aplicativo para um círculo crescente de executivos. Para sua surpresa, as perguntas eram genuinamente interessadas e técnicas. Ela falou sobre pesquisa de usuário, arquitetura de informação, estratégias de monetização e percebeu que estava realmente impressionando as pessoas. Fascinante, comentou uma mulher elegante que Larissa reconheceu como CEO de uma grande farmacêutica. Vocês já pensaram em parcerias com planos de saúde? Sim, está no nosso roadmap para o 2º trimestre, respondeu Larissa. Identificamos 3 operadoras principais que seriam parceiros ideais. Gostaria muito de conversar mais sobre isso. Posso pegar seu cartão? Enquanto Larissa trocava contatos, ela percebeu Eduardo observando com um misto de orgulho e admiração. Quando o grupo se dispersou, ele se aproximou. Você foi incrível, sussurrou no ouvido dela. Foi menos assustador do que imaginei. Told you. Você pertence a este mundo tanto quanto qualquer um aqui.
Mas nem tudo foi tranquilo. Durante o jantar, Larissa ouviu alguns comentários sussurrados na mesa ao lado. Muito conveniente. Uma funcionária júnior de repente virar gerente. Ela é bonita, tem que admitir. Sempre tem uma que consegue chegar lá por outros meios. Eduardo também ouviu, e ela viu sua mandíbula se contrair perigosamente. Larissa colocou a mão discretamente sobre a dele na mesa. Deixa pra lá, murmurou. Não deveria ter que aguentar isso. Eu posso me defender sozinha. A oportunidade veio durante a sobremesa, quando uma das mulheres da mesa vizinha fez um comentário alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. É impressionante como algumas pessoas têm sorte na vida, não é mesmo? Larissa se levantou graciosamente e se aproximou da mesa. Com licença, disse com um sorriso educado. Não pude deixar de ouvir seu comentário sobre sorte. Concordo plenamente, tive muita sorte mesmo. A mulher pareceu surpresa pela abordagem direta. Ah, sim? Sim, sorte de ter nascido numa família que me ensinou que trabalho duro compensa. Sorte de ter uma mãe que me mostrou que educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Sorte de trabalhar numa empresa que reconhece talento independentemente de origem social. Larissa pausou. E você? A que atribui seu sucesso? A mulher ficou visivelmente desconfortável. Bem, trabalho duro também, é claro. Claro, é sempre trabalho duro, não é? Boa noite. Larissa voltou para sua mesa, sob olhares de aprovação de vários outros convidados. Nossa, sussurrou Eduardo quando ela se sentou. Lembre-me de nunca te provocar. Mas o momento mais desafiador da noite veio no final, quando Valéria, a secretária de Eduardo, se aproximou deles no bar do hotel. Eduardo, posso falar com você um momento? É sobre a reunião de amanhã. Claro. Larissa, você se importa? Não, vou ao banheiro mesmo. No banheiro luxuoso do hotel, Larissa estava retocando o batom quando 3 mulheres entraram. Ela as reconheceu como esposas de executivos que estavam no jantar. Então essa é a nova namorada do Eduardo, disse uma delas, como se Larissa não estivesse ali. Ela é mais nova do que eu imaginava, comentou outra. E mais comum também. Quer dizer, o vestido até que é bonito, mas dá para ver que não é de grife. Larissa continuou passando o batom, decidindo se deveria dizer algo ou simplesmente ignorar. Pobrezinha, deve ser difícil estar aqui no meio de todo mundo, sabendo que só está aqui porque... Bem, vocês sabem. Foi aí que Larissa decidiu que já chega. Na verdade, disse ela se virando para as 3 mulheres, estou aqui porque meu namorado me convidou, e estou namorando ele porque nos apaixonamos. Sei que é um conceito difícil de entender para quem está acostumada a relacionamentos baseados em conveniência social, mas acontece. As 3 ficaram mudas. E sobre o vestido, continuou Larissa, vocês têm razão, não é de grife. Comprei numa loja normal com o meu próprio dinheiro, que ganho trabalhando. Outro conceito meio estranho, eu sei. Ela guardou o batom na bolsa e saiu do banheiro de cabeça erguida. Eduardo a estava esperando do lado de fora, claramente preocupado. Tudo bem, você parece tensa. Estou ótima, só uns ajustes de maquiagem. Larissa, Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de ter me trazido aqui e de tornar nossa relação pública? Eduardo a puxou para um canto mais reservado do lobby. Jamais, por quê? Porque vai ser sempre assim. Sempre vai ter gente questionando meu lugar ao seu lado. Sempre vai ter sussurros. Sempre vai ter quem ache que eu não mereço estar aqui. E isso te incomoda? Larissa pensou por um momento. Incomoda. Mas sabe o que incomoda mais? O quê? A possibilidade de você começar a acreditar neles. Eduardo pegou o rosto dela entre as mãos. Larissa Silva, olha nos meus olhos. Ela obedeceu. Você é a mulher mais corajosa, inteligente e autêntica que eu conheço. Qualquer um que não consegue ver isso é cego ou invejoso. E se um dia eu for idiota o suficiente para não valorizar o que tenho, você tem minha permissão para me dar um tapa e procurar alguém que mereça você. Larissa sorriu pela primeira vez desde que saiu do banheiro. Vou lembrar disso. Agora vamos para casa? Acho que ambos já enfrentamos drama suficiente por uma noite. Vamos. Enquanto esperavam o valet trazer o carro, Eduardo segurou a mão de Larissa. Uma coisa, disse ele. O quê? Você foi magnífica hoje à noite. A forma como lidou com o Marchetti, como se defendeu, como representou a empresa, fiquei muito orgulhoso. Obrigada.
E Larissa? Sim. Se alguém mais fizer algum comentário sobre você não merecer estar onde está, eu pessoalmente vou mostrar para essa pessoa a porta de saída. Larissa apertou a mão dele. Pela primeira vez, sentiu que verdadeiramente tinha um parceiro ao seu lado. 6 meses depois, Larissa estava na sala de reuniões da Castilho Tech, apresentando os resultados dos testes beta do aplicativo para um grupo de investidores internacionais. Seu cabelo estava mais comprido agora, cortado por um profissional, e ela usava um blazer azul marinho que havia comprado com o bônus por resultados, o primeiro bônus da vida. Os números falam por si só, disse ela, apontando para o gráfico na tela. 93% de satisfação dos usuários, 87% de retenção após 30 dias, e uma redução de 35% em esquecimentos de medicação entre nossos usuários. Um dos investidores, um senhor japonês, se inclinou para a frente. E a escalabilidade? Como vocês planejam expandir para outros mercados? Excelente pergunta. Larissa mudou para o próximo slide. Identificamos 3 mercados prioritários: Argentina, Colômbia e México. Já iniciamos estudos culturais para adaptar a interface e funcionalidades específicas de cada região. Depois da apresentação, que resultou em um investimento de 5 milhões de reais para a expansão internacional, Larissa saiu da sala, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Seu projeto, que havia começado como alguns rabiscos num caderno, agora ia se tornar uma empresa dentro da empresa, com ela como diretora de produto. Parabéns, chefe, disse Marcos, que agora liderava a equipe técnica sob a supervisão dela. Ainda é estranho ser chamada de chefe, admitiu Larissa. Melhor se acostumar. Com o sucesso do Medicine Easy, você vai ter uma equipe de 20 pessoas até o final do ano. Larissa sorriu. Medicine Easy havia sido o nome escolhido para o aplicativo, sugestão de Dona Helena, sua mãe, que havia se tornado a beta tester oficial do produto. Larissa? Eduardo apareceu na porta da sala. Posso roubar você por alguns minutos? Claro. Eles caminharam pelo corredor até a sala dele. Durante aqueles 6 meses, haviam encontrado um equilíbrio. No trabalho, mantinham estrita profissionalidade. Ela o chamava de Eduardo, apenas quando não havia mais ninguém por perto, e ele tomava cuidado para nunca dar a impressão de favorecimento. Fora da empresa, eram um casal normal. Jantares, cinemas, visitas à família. Como está se sentindo? Perguntou Eduardo quando fechou a porta. Surreal, quer dizer, 5 milhões de reais, Eduardo, para a minha ideia. Nossa ideia agora, corrigiu ele. Você é sócia do projeto, lembra? Era verdade. Eduardo havia insistido que ela tivesse participação societária no Medicine Easy, algo que ainda a deixava atordoada quando pensava no valor potencial. Tenho uma surpresa para você, disse ele, pegando um envelope da mesa. Que tipo de surpresa? Abra. Larissa abriu o envelope e encontrou 2 passagens de avião para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Eduardo, Conferência de Tecnologia e Saúde em São Francisco. Os principais players do mercado mundial vão estar lá. Achei que seria interessante você conhecer a concorrência internacional. Isso é incrível, mas você vai comigo? Só se você quiser companhia. Posso arranjar reuniões com alguns investidores americanos que demonstraram interesse no Medicine Easy. Larissa olhou para as passagens, pensando em como sua vida havia mudado. 1 ano atrás, mal tinha dinheiro para viajar para a praia. Agora estava segurando passagens para a Califórnia. Posso te contar uma coisa? Disse ela. Sempre. Às vezes ainda acordo achando que vou descobrir que tudo isso foi um sonho. O trabalho, o sucesso, você... Parece bom demais para ser verdade. Eduardo se aproximou, pegando as mãos dela. Posso te contar um segredo? Qual? Eu tenho a mesma sensação. Mas, ao contrário, acordo todos os dias achando que você vai perceber que pode ter qualquer vida que quiser agora e vai decidir que não quer mais essa vida comigo. Eduardo, não, deixa eu falar. Você se transformou numa executiva brilhante, tem independência financeira, respeito profissional. Não precisa mais de mim para nada. E às vezes fico com medo de que... Larissa o calou com um beijo. Quando se separaram, ela sorriu. Sabe qual é a diferença entre nós? Qual? Você acha que eu não preciso mais de você. Eu sei que não preciso, mas escolho querer.
E há uma diferença enorme entre precisar e querer. Eduardo sorriu, aquele sorriso completo que ela havia aprendido a amar. Nesse caso, disse ele, quer viajar comigo para São Francisco? Quero, mas com uma condição. Qual? Vamos visitar sua mãe antes de viajar. Ela disse que quer me ensinar a fazer o bolo de fubá da família. Negócio feito. Naquela noite, Larissa estava em casa ajudando Dona Helena com o jantar quando seu telefone tocou. Era Camila, sua antiga colega do financeiro. Larissa, vi a matéria sobre vocês na revista Exame. 5 milhões de investimento. Minha amiga está famosa. Ai, Camila, para com isso. Não, sério. Estou muito orgulhosa de você. E sabe de uma coisa? Sempre soube que você era especial. Depois de desligar, Larissa ficou pensando na conversa. Camila estava exagerando. Ela não havia mostrado nada de especial durante os 3 anos trabalhando como assistente. Mas talvez fosse essa a questão. Talvez todas as pessoas tivessem algo especial dentro delas, esperando pela oportunidade certa para emergir. Filha, disse Dona Helena, você está parecendo pensativa. Só refletindo sobre como as coisas mudaram, mãe. Para melhor? Larissa olhou ao redor da cozinha. Elas ainda moravam no mesmo apartamento pequeno. Larissa havia oferecido se mudar para um lugar maior, mas Dona Helena não quis. Aqui tem nossas memórias, havia dito. Mas agora havia um plano de saúde particular para a mãe, medicamentos de qualidade e a segurança de que nunca mais faltaria nada essencial. Muito para melhor, respondeu Larissa. E o Eduardo? Como estão as coisas com ele? Bem, muito bem, na verdade. Você o ama? Larissa pausou, colher na mão. Era a primeira vez que alguém fazia essa pergunta diretamente. Amo, disse ela, e percebeu que era a primeira vez que admitia isso em voz alta. E ele te ama? Acho que sim. Você acha ou tem certeza? Larissa pensou nos últimos meses. Na forma como Eduardo a apoiara quando ela duvidou de si mesma. Como ele havia insistido para ela ter participação societária no projeto. Como ele a defendera das fofocas e críticas. Como olhava para ela quando pensava que ela não estava vendo. Tenho certeza. Então está tudo certo, disse Dona Helena como se fosse simples assim. E talvez fosse mesmo simples assim. Naquela noite, antes de dormir, Larissa pegou a caneta azul do pai, a mesma que havia causado todo aquele tumulto meses atrás. Abriu um caderno novo e escreveu na primeira página: Planos para o futuro. 1. Conquistar o Vale do Silício. 2. Expandir o Medicine Easy para toda a América Latina. 3. Dizer para Eduardo que o amo. 4. Viver feliz para sempre, ou pelo menos tentar. Ela fechou o caderno sorrindo. Quem diria que uma caneta caindo no chão poderia mudar uma vida inteira? Do lado de fora, São Paulo dormia sob um céu estrelado, e Larissa Silva, ex-assistente administrativa, atual diretora de produto, futura conquistadora do mundo, adormeceu sonhando com todas as possibilidades que o amanhã poderia trazer.